Ele faz o mar se abrir. Sinto teu poder fluir em mim. Maria Santíssima, vamos falar um pouquinho o que os santos nos ensinam sobre a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. O santo sacrifício se celebra de todos os fiéis em pé e orando em voz baixa. E quando é ofertado, cada um conforme a dignidade de sua ordem, recebe o corpo do Senhor e o seu sangue precioso. Todos se aproximam em ordem, com temor, com respeito, pois é o corpo dos Reis dos Reis, dos Reis dos céus. Após ter assim recebido o precioso corpo e precioso sangue de Cristo, rendemos graças àquele que se dignou fazer-nos participar de seus adoráveis mistérios. Que é o Papa São Clemente que fala isso. Também São Cipriano dizia o seguinte: tomando o pão e o vinho, o Cristo disse em toda a verdade: este é o meu corpo. Pois não é simples figura de seu corpo e de seu sangue, como imaginaram alguns imbecis, mas são realmente o corpo e sangue de Cristo. Sim, Jesus Cristo deu àqueles que creem nele sua própria carne e seu próprio sangue. Ele disse: eu, o Santo Deus encarnado, eu vos dou pão e vinho, e quero que sejam meu corpo e meu sangue. Também um dos antigos padres do deserto, São Nilo, do século IV, ele vai falar o seguinte: conforme o ensinamento tradicional da Igreja Católica, cremos que o pão eucarístico é o próprio corpo de Cristo, e que o cálice é o sangue de Cristo com toda a realidade e não em figura. Cremos que, ao pão que ele disse, este é o meu corpo, é verdadeiramente seu corpo, o corpo de Cristo. Santo Atanásio, bispo e patriarca de Alexandria, ele fala a esse respeito o seguinte: vejam os levitas, eles levam ao altar o pão e o cálice cheio de vinho. Antes das orações sagradas da consagração, não são mais do que pão e vinho, mas imediatamente depois, o pão é transformado no corpo e o cálice no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes das invocações, não há sobre o altar senão o produto da natureza, mas quando as grandes orações e bênçãos misteriosas são pronunciadas, o Verbo eterno desce sobre este pão e este vinho, que se tornam seu corpo. Santo Hilário vai falar o seguinte: foi o próprio Cristo que disse: minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Não resta nenhuma dúvida, é verdadeiramente sua carne e verdadeiramente seu sangue. São Basílio, bispo de Cesareia, fala o seguinte: é extremamente útil comungar todos os dias e receber o santo corpo e o sangue de Cristo, porque ele mesmo nos disse expressamente: aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Santo Optato fala o seguinte: não sabeis, pois, o que são nossos altares? O altar é o trono onde repousa o corpo e o sangue de Jesus Cristo. O que Cristo vos fez para inverterdes assim o lugar em que ama fazer descer seu corpo e seu sangue? O corpo de Cristo estava lá, e vós lhe pusestes vossas mãos sacrílegas. São Cirilo de Jerusalém vai falar o seguinte: São Cirilo: o próprio Cristo disse do pão eucarístico: este é o meu corpo. Quem ousará doravante duvidar? Ele afirma e diz formalmente: ele é o meu sangue. Qual homem será tão temerário para não crer e para dizer: não é seu sangue? Uma vez nas bodas de Caná, Jesus Cristo transformou a água em vinho. Nós cremos, e quando ele aqui transforma o vinho em seu sangue, hesitaremos em crer? Criamos, pois, firmemente que ao receber os santos mistérios, recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Sob a aparência de pão, é o corpo do Senhor que nos é apresentado. Sob a aparência de vinho, é seu precioso sangue. E assim, ó cristão, quando recebes o corpo e sangue de Cristo, tu te tornas um só e mesmo corpo, um só e mesmo sangue com ele. Tu te tornas um porta-Cristo,
porque seu corpo e seu sangue são derramados em todos os seus membros. Guarda-te em todos os teus membros. Guarda-te de tomar este sacramento por pão e vinho. É o corpo e sangue de Cristo, conforme a palavra do próprio Senhor. Não te leves pelos sentidos, que só a fé te guie e te confirme, e tem por certíssimo que é sim o corpo e sangue de teu Deus que recebes. O que te parece ser pão não é pão, mas o corpo de Cristo. O que parece ser vinho não é vinho, mas o sangue de Cristo. Também Santo Epifânio vai falar o seguinte: apesar de não vermos no pão consagrado nenhuma aparência de corpo, nenhuma figura de membros, o próprio Salvador diz: este é o meu corpo. Nenhuma pessoa recusará crer em sua palavra, e se alguém ousar, perderá assim a graça e a salvação. Santo Efrém: o corpo de Jesus Cristo une-se e mistura-se ao nosso corpo. Seu sangue puríssimo se espalha em nossas veias. Enche-nos inteiramente porque sondar esses mistérios insondáveis? Se procuras compreender, não crês mais. Tu és um curioso. É preferível crer com toda a simplicidade, receber com a fé plena e perfeita o corpo imaculado e o sangue do teu Deus. São Gaudêncio, bispo de Brescia, no norte da Itália, vai falar o seguinte: não há mais pão nem vinho. O que ocorre nestas oblações transforma-se em seu corpo e em seu sangue. O que tu recebes é o corpo de Jesus, o pão do céu. É o sangue de Jesus, a vinha mística, com efeito apresentando a seus discípulos o pão e o vinho consagrados, ele disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Pela graça criamos na palavra daquele que cremos. A verdade não pode mentir. São Jerônimo fala o seguinte: entendamos bem o pão que o Senhor consagra e dá a seus discípulos. É o corpo de nosso Senhor e Salvador, porque ele mesmo lhe disse: tomai e comei, este é o meu corpo. É seu sangue que bebemos, e todos os dias nós o oferecemos em sacrifício no reino de sua igreja, que é o reino de seu Pai. Também Santo Ambrósio fala o seguinte: este pão é pão antes das palavras sacramentais, mas após a consagração, o pão é transformado no corpo de Jesus Cristo. Meu alimento é o Cristo é minha bebida. A carne de meu Deus e o sangue de meu Deus são meu alimento e minha bebida. Jesus Cristo se dá a mim, assim todos os dias. Santo Ambrósio ainda continua: não se aplicam ao corpo de Cristo as regras ordinárias da natureza, que sua encarnação nos ensine a penetrar a verdade do mistério eucarístico. O Senhor Jesus, dominando as leis da natureza, nasce de uma virgem. Esta é a verdadeira carne do Cristo tomada no seio da virgem, a verdadeira carne do Cristo que foi crucificada, que foi colocada no sepulcro. É verdadeiramente o sacramento desta carne. Escutemos o próprio Senhor Jesus que clama: este é o meu corpo. Antes da consagração, há pão sobre o altar. Após a consagração, o que se vê é o corpo de Cristo. O próprio Jesus Cristo nos disse que nos dá seu sangue. Antes da consagração não é seu sangue. Após a consagração, é o sangue do Senhor. E o fiel responde: amém, ou seja, isto é verdade. Santo Agostinho vai falar o seguinte: vem então a oração da consagração, que muda o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. Sem a consagração há pão e vinho. Com a consagração é outra coisa. E o que é? O corpo de Cristo e o sangue de Cristo. É esse o mistério que respondeis amém. Ora, vós sabeis que em latim amém quer dizer é verdade. Os judeus se aproximaram de Jesus para crucificá-lo. Nós cristãos nos aproximamos dele para receber o seu corpo e o seu sangue. Os judeus, crucificando, submergem-se nas trevas, e nós, comendo e bebendo o crucificado, banhamo-nos na luz. Reconhecei neste pão aquele que foi elevado na cruz. Reconhecei neste cálice aquele que flui do coração transpassado do Redentor. Vinde todos e alimentai-vos do corpo de Cristo. Vinde e bebei do sangue de Cristo. É, pois, o Cristo que está aqui presente no altar. É o próprio Cristo que é sacrificado aqui. É o Cristo que é imolado. É o Cristo que é recebido no seu corpo e no seu sangue. Ele que no cenáculo deu a seus discípulos o pão e o cálice. É ele mesmo que os consagra hoje, pois não é o homem que consagra o corpo e o sangue de Cristo que nos são servidos. É o próprio Cristo que foi crucificado por vós. As palavras são proferidas pela boca do sacerdote.
O próprio corpo e o sangue são consagrados pelo poder de Deus e pela graça. Então, esse belíssimo ensinamento dos santos que vai nos apontar esse grande mistério da presença eucarística. Ainda vai nos falar Santo Ambrósio e Santo Agostinho o seguinte: ó homem, tu que és pó e cinza, reflete e vê qual é a vítima com que irás te alimentar. Vê qual é a mesa a qual tu és enviado e convidado, tu que és pó e cinza, e recebe o corpo e o sangue de Cristo. Que a palavra de Jesus Cristo imponha silêncio à nossa razão. Sua palavra é infalível, e nossa razão engana-se facilmente, pois ele disse: este é o meu corpo, submetamo-nos e creiamos. O que o céu contém de mais augusto se mostra aqui presente sobre a terra. Em um palácio de um rei, o que há de mais digno de honra é a pessoa, é o corpo do próprio rei, sentado em seu trono. Assim é no céu. Ah, o corpo do Rei dos céus te é dado a contemplar aqui sobre o altar. Não é um anjo, não é um arcanjo, não é nem mesmo o céu, nem o céu dos céus, que se mostra a ti aqui. É o próprio Senhor. Clovis, rei da França, falou o seguinte: Jesus Cristo está realmente presente na Eucaristia. Apesar de se ver o pão, é verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo. Também ainda aquilo que Santo Agostinho vai falar. Se perguntarmos a um catecúmeno: crês em Jesus Cristo? Ele responderá: eu creio, e fará o sinal da cruz. Se lhe perguntarmos: comes a carne do Filho do Homem, bebes o sangue do Filho do Homem, ele não compreenderá o que lhe dizemos. Por vós, meus irmãos, que professastes, vinde receber a carne do Senhor, vinde receber o sangue do Senhor. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Que o Senhor possa nos dar a graça de também termos todos os dias a comunhão espiritual, nos preparando para a comunhão sacramental.